Durante o período de existência da humanidade, sempre passamos pela evolução, e essa evolução nos deu muitas coisas: invenções, tecnologias e aprendizado. E quanto mais evoluímos, mais fazemos descobertas que nos ajudam a passar por esse processo de crescimento humano, e hoje veremos as maiores descobertas da humanidade. Descobertas que mudaram nossa forma de pensar e agir e que levou nossa evolução humana para outro patamar. Antes de assistir o vídeo, será que você consegue acertar uma dessas descobertas? Deixa aí nos comentários sua resposta e vamos ver se consegue acertar pelo menos uma delas. Quando pensamos em descobertas, olhamos para nós mesmos, pois o corpo humano é uma das maiores fontes de estudos das últimas décadas, e foi estudando o fantástico corpo humano que no início do século XX, cientistas começaram a se deparar com indícios dessa substância oculta, mas a verdadeira revelação viria em 1953, quando James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura da dupla hélice. A descoberta foi perturbadora. Duas fitas entrelaçadas como serpentes gêmeas, abrigando em suas espirais a chave para a criação, a mutação e talvez a destruição. O que parecia ser apenas uma curiosidade científica, logo mostrou seu verdadeiro poder. A principal função do DNA é armazenar e transmitir a informação genética. Ele é responsável por codificar as instruções para a síntese de proteínas, que desempenham papéis fundamentais nas atividades celulares. O processo pelo qual o DNA é transcrito em RNA e depois traduzido em proteínas é conhecido como expressão gênica. Além disso, o DNA tem a capacidade de se replicar, ou seja, fazer cópias de si mesmo. Esse processo é essencial para que as células possam se dividir e passar suas informações genéticas para as células filhas. Durante a replicação, as duas fitas da hélice de DNA se separam e cada uma serve de molde para a formação de uma nova fita complementar. Entretanto, essa descoberta era mais do que simples química. O DNA era o arquiteto sombrio de tudo o que somos. Cada célula do corpo humano, cada traço, cada pensamento, tudo estava meticulosamente codificado por essas 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. E como uma maldição, o DNA traz consigo erros, mutações que podem transformar o corpo em uma aberração, fazendo crescer o caos onde deveria haver ordem. O DNA, essa molécula que carrega o código da vida, esconde segredos que vão além da compreensão humana. Imagine algo tão pequeno que seus olhos nunca poderão ver, mas que controla cada aspecto do seu corpo, desde a cor dos seus olhos até as batidas do seu coração. Agora pense, o que mais está codificado ali, nas profundezas desse fio em espiral? Os cientistas afirmam que entendem sua função, que ele é uma sequência de nucleotídeos organizados em padrões precisos. Mas e se existirem segredos enterrados nessas sequências que nunca foram revelados? Linhas de código genético, talvez escritas por algo muito mais antigo do que imaginamos, algo que observa e aguarda. Há histórias de mutações que não deveriam existir, células que de repente começam a se dividir de maneiras impossíveis, gerando não apenas doenças, mas aberrações genéticas. E essas mutações, curiosamente, parecem ativar genes que estavam adormecidos por milênios. Será que o DNA humano carrega instruções que estão apenas esperando o momento certo para despertar? Um legado de eras perdidas? Um comando oculto aguardando o fim de um ciclo para se revelar? E então há o fenômeno da memória genética, pequenos fragmentos de memórias que não são suas, visões de lugares e tempos que você nunca viveu, mas que parecem inexplicavelmente familiares, como se algo nas profundezas do seu DNA lembrasse, como uma sombra sussurrando do passado distante o que está realmente guardado ali, nas espirais misteriosas dessa molécula que, em sua complexidade silenciosa, pode ser mais aterrorizante do que imaginamos. A teoria da relatividade é uma das mais importantes contribuições para a ciência, pois transformou profundamente a maneira como entendemos o universo. Sua importância vai além da física teórica, impactando diversas áreas da ciência e da tecnologia. Formulada por Albert Einstein no início do século XX, revolucionou nossa compreensão do espaço, tempo e gravidade. Ela se divide em 2 partes principais: a relatividade restrita, 1905, e a relatividade geral, 1915. Em 1905, o brilhante cientista Albert Einstein lançava sua teoria da relatividade restrita. Essa teoria foi criada para resolver inconsistências entre as equações do eletromagnetismo de Maxwell e a mecânica clássica de Newton.
Seu principal postulado é que as leis da física são as mesmas para todos os observadores inerciais, ou seja, aqueles que não estão acelerando, e que a velocidade da luz no vácuo é constante para qualquer observador, independentemente de seu movimento. A relatividade restrita trouxe consequências surpreendentes. Dilatação do tempo. O tempo é relativo, ou seja, ele passa de maneira diferente para observadores em movimento em relação um ao outro. Quanto mais rápido o movimento de um objeto, mais devagar o tempo passa para ele. Contração do comprimento. Objetos se contraem na direção do movimento à medida que se aproximam da velocidade da luz. Equivalência massa-energia. Einstein demonstrou que massa e energia são intercambiáveis, descrito pela famosa equação I é igual a mc ao quadrado, onde I é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz. Isso implica que pequenas quantidades de massa podem ser convertidas em grandes quantidades de energia. A relatividade geral, apresentada em 1915, expande a relatividade restrita para incluir a gravidade. Enquanto a gravidade na teoria de Newton era descrita como uma força entre dois corpos, na relatividade geral, Einstein postulou que a gravidade é a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Em termos simples, objetos com massa deformam o espaço-tempo ao seu redor, e essa deformação é percebida como gravidade. Os conceitos-chave da relatividade geral incluem: curvatura do espaço-tempo. Objetos massivos como estrelas e planetas distorcem o tecido do espaço-tempo. Outros objetos seguem trajetórias curvas nessa deformação, o que se manifesta como o que chamamos de força gravitacional. Precessão do periélio de Mercúrio. A órbita de Mercúrio ao redor do Sol não se comporta exatamente como previsto pelas leis de Newton, mas a relatividade geral explica essa discrepância com a curvatura do espaço-tempo. Lentes gravitacionais. A luz de estrelas distantes pode ser curvada quando passa perto de um objeto massivo, como uma galáxia, o que foi observado e é uma das provas da relatividade geral. Buracos negros, corpos extremamente massivos que curvam o espaço-tempo de maneira tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração gravitacional. Mas a relatividade vai mais além de pura ciência. Essa descoberta nos traz os conceitos mais difíceis de acreditar, pois eles destroem a nossa compreensão de realidade, essa realidade estranha e inquietante. O passado, o presente e o futuro dançam juntos, entrelaçados em um ciclo sombrio que escapa à nossa compreensão. Objetos, ao se aproximarem da velocidade da luz, começam a desafiar o que chamamos de lógica. O tempo desacelera, quase para, como se o próprio universo estivesse segurando sua respiração. Então há a singularidade, o ponto final da compreensão humana, onde as leis que governam nosso mundo desmoronam. Lá toda a matéria se comprime, o espaço desaparece, o tempo é absorvido por algo que não podemos nomear. Este é o coração escuro da relatividade, onde o conhecimento se transforma em mistério e o cosmos, em sua vastidão, sussurra segredos que talvez nunca venhamos a compreender. O tempo, sob o olhar da relatividade, revela-se uma força maleável e traiçoeira, dobrada e distorcida pela gravidade e pela velocidade. Não é uma linha reta, mas um fluxo que pode ser manipulado. Uma ilusão que nos conforta, mas que esconde horrores. Viajar no tempo, algo que antes parecia impossível, torna-se uma porta entreaberta, uma passagem para o desconhecido. O verdadeiro terror começa quando pensamos na viagem de volta. Se o futuro é possível, o passado também é tentador, mas sombrio. Alterar o passado, ou até mesmo apenas observá-lo, poderia desencadear consequências inimagináveis. O universo, em sua teia intricada de causalidade, pode reagir com violência a essa invasão. Cada segundo no passado poderia desencadear uma reação em cadeia de destruição, onde as leis da física se quebram e a realidade se despedaça. Viagens no tempo, na superfície, parecem promessas tentadoras. A ideia de atravessar o fluxo temporal, de moldá-lo à nossa vontade, é uma fantasia tão antiga quanto o medo do desconhecido. Mas nas profundezas da relatividade, essa promessa é um convite ao horror. Aproximar-se da velocidade da luz não é apenas uma questão de vencer limites físicos, mas de desafiar a própria natureza do tempo, arrancando-o de suas raízes. Imagine por um momento estar em uma nave movendo-se a uma fração da velocidade da luz. Para você o tempo quase não passa, enquanto do lado de fora ele corre como um rio furioso. Aqueles que você deixou para trás envelhecem e morrem, enquanto você permanece preso em um presente que se arrasta lentamente. O tempo se torna uma prisão invisível, onde cada segundo que você vive é uma eternidade para o resto do universo. O futuro e o passado se confundem.
e o presente se desfaz em uma neblina de escuridão e esquecimento. O conceito de multiverso emerge como uma das ideias mais provocativas e enigmáticas da física moderna. Ele sugere que o universo que conhecemos, vasto e aparentemente infinito, pode ser apenas uma fração de uma realidade muito maior. No cenário do multiverso existem múltiplos, talvez infinitos, universos paralelos coexistindo, cada um com suas próprias leis da física, diferentes formas de matéria e até linhas temporais divergentes. O multiverso é uma resposta potencial para várias questões intrigantes da física. Por que nosso universo parece tão precisamente ajustado para permitir a vida? A teoria sugere que não há nada de especial nisso, simplesmente vivemos em um dos universos que, por acaso, tem as condições certas para que possamos existir e fazer essa pergunta. Nos outros, as condições podem ser tão extremas ou estranhas que nenhum tipo de vida como conhecemos poderia sobreviver. O multiverso é uma ideia que habita os cantos mais escuros da imaginação humana, uma realidade onde não existe apenas um universo, mas uma infinidade de universos, cada um coexistindo ao lado do outro como sombras sobrepostas. Cada escolha, cada movimento cria ramificações, bifurcações que dão origem a novas realidades, versões distorcidas e grotescas do que conhecemos. No coração dessa ideia inquietante está a noção de que nossa realidade é apenas uma entre muitas, um grão de areia perdido em um oceano de possibilidades. O multiverso não é um lugar acolhedor. Ele é vasto, impiedoso e insondável, onde as leis que conhecemos podem ser distorcidas além da compreensão. Em alguns universos, as estrelas podem nunca ter se formado, e tudo é escuridão infinita. Em outros, o tempo pode correr ao contrário, e o que para nós é vida pode ser a morte. E há universos onde você existe, mas não como você é agora. Cada decisão não tomada, cada caminho não escolhido, gera uma versão de você, uma entidade que caminha por um mundo ligeiramente diferente, onde a familiaridade é perturbadora e as diferenças são sutis, mas inquietantes. Imagine olhar para uma realidade onde tudo parece quase certo, mas algo está profundamente errado, como um reflexo distorcido em um espelho quebrado. Atravessar essas fronteiras seria como mergulhar em um abismo inexplorável, onde a lógica desmorona e o familiar se transforma em um pesadelo. Não sabemos o que nos aguarda do outro lado, se é que há um outro lado. A ideia do multiverso, ao invés de prometer infinitas oportunidades, revela uma vastidão aterrorizante de realidades onde o próprio conceito de segurança, de ordem, é destruído. E nós, pequenos e frágeis, não podemos sequer começar a compreender a escuridão que espreita além do nosso universo, nas dobras sombrias de uma existência que se estende para sempre, multiplicando-se em direções que não ousamos seguir. Ou então pense em uma possibilidade mais assustadora, o encontro consigo mesmo. Não a simples duplicata de suas ações passadas ou futuras, mas uma versão de você que tomou todas as decisões erradas ou as decisões que você jamais tomaria. O rosto é o mesmo, mas os olhos e os sentimentos não carregam nada além de um vazio apavorante. Talvez essa versão tenha sido consumida por horrores invisíveis em seu próprio universo, tornando-se algo além da humanidade, um reflexo sombrio de suas piores escolhas. Pense naquelas situações onde você teve pensamentos ruins sobre uma pessoa ou uma ação, mas você não fez pelas leis que o regem ou por sua simples humanidade. Essa sua possível versão fez tudo o contrário em suas escolhas e decisão. Essas escolhas podem ter feito esse seu outro eu uma versão aterrorizante. Você deve estar pensando, mas ela fez escolhas que eu me arrependo de não ter feito, e isso é um fato. Porém, o ser humano é um ser falho e emocional, que a todo momento está cheio de arrependimentos e repensando suas ações. Ou seja, em toda hipótese, essa sua versão de um outro universo seria decepcionante e assustadora em todas as formas. A mecânica quântica é o domínio onde as leis clássicas da física se fragmentam e revelam uma realidade tão estranha quanto fascinante. No centro dessa teoria está a ideia de que, no nível subatômico, o comportamento das partículas não segue regras previsíveis como as que regem o mundo que vemos. Em vez disso, partículas como elétrons e fótons existem em um estado de indefinição, onde suas propriedades, posição, velocidade, até mesmo seu estado de energia, são probabilidades, não certezas. Em resumo, na mecânica quântica, o que conhecemos como matéria existe, mas de forma que pode ser completamente aleatória. Um dos conceitos mais intrigantes e perturbadores da mecânica quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que quanto mais precisamente tentamos medir a posição de uma partícula, menos podemos saber sobre sua velocidade, e vice-versa. Isso significa que, no coração da matéria, há uma incerteza fundamental.
A natureza parece esconder informações de nós, mantendo o universo envolto em um véu de mistério. Outro conceito-chave é a superposição. Partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo, como se um elétron pudesse estar em vários lugares simultaneamente. Essa ideia desafia nossa compreensão linear de realidade. Só quando uma observação é feita, quando olhamos ou medimos, é que a partícula escolhe um estado definido. Isso é exemplificado pelo famoso experimento do gato de Schrödinger, onde um gato em uma caixa selada está, de acordo com a mecânica quântica, tanto vivo quanto morto, até que alguém abra a caixa e observe. Talvez ainda mais desconcertante seja o fenômeno conhecido como emaranhamento quântico, onde duas partículas podem se conectar de tal maneira que, independentemente da distância que as separa, a mudança no estado de uma afeta imediatamente a outra. Isso significa que uma partícula aqui na Terra pode instantaneamente influenciar outra partícula, a anos-luz de distância, como se uma espécie de comunicação ocorresse entre elas além das leis do tempo e do espaço. No nível mais básico, a mecânica quântica nos diz que o universo é governado por probabilidades e incertezas, onde as partículas aparecem e desaparecem do nada, como fantasmas, e a realidade é fluida e maleável. Nada é fixo ou estável, tudo está em constante fluxo, dançando em uma coreografia imprevisível de possibilidades. Isso levanta questões profundas sobre essa natureza do livre-arbítrio, a causalidade e o próprio tecido da realidade. No entanto, apesar de sua estranheza, a mecânica quântica não é apenas uma teoria abstrata. Ela impulsiona tecnologias que usamos todos os dias, como transistores, lasers e até mesmo computadores. A realidade quântica, com toda sua incerteza e mistério, é a base invisível do mundo moderno. Imagine um mundo onde nada é sólido, onde cada partícula e os blocos fundamentais da realidade vibram em um estado de indefinição, como se estivesse presa entre o ser e o não ser. Aqui a superposição domina. Uma partícula pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, existindo em todos e nenhum, até que alguém, algo, a observe. Isso significa que o próprio universo está envolto em um véu de potencialidades, onde o real e o irreal convivem, espreitando-nos das sombras. A mecânica quântica sugere que a realidade que conhecemos é apenas uma fina camada sobre um oceano infinito e escuro, um lugar onde o próprio tempo pode ser uma ilusão. O princípio da incerteza revela que nunca podemos conhecer completamente o que acontece em um nível subatômico. Tudo está sempre oscilando entre o ser e o nada, e quanto mais tentamos entender, mais essa verdade escapa de nossas mãos. Isso significa que estamos à mercê de algo fundamentalmente desconhecido, um abismo que nenhum cálculo pode preencher. A antimatéria é uma das substâncias mais exóticas e misteriosas do universo, e sua existência desafia nossa compreensão da realidade. Em termos simples, a antimatéria é como um reflexo invertido da matéria comum. Para cada partícula de matéria que compõe o nosso mundo, como elétrons, prótons e nêutrons, existe uma antipartícula correspondente, o pósitron, o antipróton e o antinêutron. Essas antipartículas possuem as mesmas massas que suas contrapartes de matéria, mas com cargas opostas. O elétron tem carga negativa, por exemplo, enquanto o pósitron, sua antipartícula, tem carga positiva. Quando matéria e antimatéria se encontram, não há diálogo, não há integração. Em vez disso, há destruição. Um simples contato entre essas duas forças desencadeia uma aniquilação instantânea, um colapso feroz, onde ambas se desfazem em um surto de energia inimaginável. O choque entre elas não deixa nada para trás, a não ser radiação pura, como se o próprio tecido da realidade fosse rasgado e consumido. O que torna a antimatéria ainda mais sinistra é a sua escassez. No início do universo, durante o Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais, e no entanto, aqui estamos em um cosmos repleto de matéria, enquanto a antimatéria parece ter desaparecido, como se tivesse sido banida para as profundezas mais sombrias do universo. O que aconteceu com ela? Será que, em algum canto desconhecido do cosmos, existe uma dimensão feita de pura antimatéria, um reflexo maligno do nosso universo, aguardando o momento de colidir conosco e apagar tudo o que conhecemos? O que você acha? Deixe nos comentários. Imagine um universo paralelo, composto inteiramente de antimatéria, onde as estrelas queimam com uma luz invertida, e a vida, se é que ela poderia existir, seria algo tão incompreensível e alienígena que nossa mente não conseguiria suportar sua visão. Um simples encontro com tal universo seria fatal, uma colisão cataclísmica que apagaria tudo em um instante de energia voraz. O encontro entre essas realidades seria o fim de ambos os mundos, consumidos em uma chama que nenhum ser poderia conter ou prever.
Mas o terror da antimatéria não se limita a um plano cósmico distante. Na Terra, em pequenos laboratórios, os cientistas têm criado e armazenado quantidades minúsculas de antimatéria, mantidas em armadilhas magnéticas como demônios aprisionados. Basta um pequeno erro, uma falha no confinamento, e essa força oculta poderia escapar, desencadeando um desastre sem precedentes. Um grama de antimatéria, se entrasse em contato com a matéria, liberaria a mesma quantidade de energia que uma bomba nuclear, transformando tudo ao redor em cinzas e poeira. A antimatéria é um lembrete de que o universo contém forças que estão além do nosso controle, energias destrutivas que espreitam nos cantos mais escuros da criação. Ela existe como uma sombra de tudo o que conhecemos, uma ameaça constante e silenciosa, esperando o momento de se manifestar. O que aconteceria se a antimatéria fosse liberada em quantidades maiores? Se ela se escondesse em algum lugar nas profundezas do espaço, aguardando o momento para destruir tudo o que existe? Será que ela pode chegar até nós? São respostas que tão cedo não teremos. Talvez a maior verdade sombria sobre a antimatéria seja que ela revela a fragilidade do nosso próprio universo. Estamos aqui, existindo, porque o caos da criação decidiu que a matéria prevaleceria. Mas essa decisão parece instável, arbitrária, e a qualquer momento, no silêncio do cosmos, a antimatéria, esse reflexo sombrio e voraz, pode emergir de onde esteve escondida e varrer a existência em um instante de destruição implacável. A experiência da dupla fenda é um dos experimentos mais enigmáticos e perturbadores da física moderna, revelando a natureza bizarra e paradoxal do comportamento das partículas subatômicas idealizada no início do século XIX por Thomas Young e mais tarde refinada no contexto da mecânica quântica. Essa experiência desafiou nossa compreensão de como a realidade funciona em níveis fundamentais e deixou os cientistas e filósofos perplexos. A configuração é simples em aparência, mas profundamente complexa em suas implicações. Imagine uma barreira com duas pequenas fendas paralelas e, atrás dessa barreira, uma tela para detectar o que passa pelas fendas. O experimento começa disparando partículas de luz, fótons, ou mesmo partículas de matéria, como elétrons, em direção às fendas. O que você espera? Se as partículas forem como pequenos projéteis sólidos, espera-se que passem por uma das fendas, ou pela outra, formando dois padrões distintos na tela, exatamente atrás de cada fenda. Mas o que acontece não é nada disso. Quando as partículas são disparadas sem serem observadas, elas não se comportam como projéteis sólidos. Em vez disso, formam um padrão de interferência na tela, algo típico de ondas. Isso sugere que, de alguma forma, cada partícula passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, como uma onda, e as ondas de probabilidade criaram regiões de interferência, onde se reforçam ou se anulam. Este padrão revela que as partículas, embora tratadas como entidades discretas, podem agir como ondas, difusas e indefinidas até o momento da observação. Quando as partículas são disparadas sem serem observadas, elas não se comportam como projéteis sólidos. Em vez disso, formam um padrão de interferência na tela, algo típico de ondas. Isso sugere que, de alguma forma, cada partícula passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, como uma onda, e as ondas de probabilidade criaram regiões de interferência, onde se reforçam ou se anulam. Este padrão revela que as partículas, embora tratadas como entidades discretas, podem agir como ondas, difusas e indefinidas até o momento da observação. Aqui é onde o experimento se torna ainda mais estranho. Quando você coloca um dispositivo para observar por qual fenda a partícula passou, todo o comportamento muda. O padrão de interferência desaparece e as partículas voltam a agir como se fossem pequenos projéteis, formando dois grupos distintos atrás das fendas. É como se o simples ato de observar forçasse as partículas a decidirem por qual fenda passar, eliminando a superposição de estados quânticos. Esse fenômeno expõe algo fundamental sobre a natureza da realidade. As partículas parecem existir em uma superposição de estados, ou seja, em múltiplos estados potenciais ao mesmo tempo, até que sejam medidas ou observadas. Antes de serem observadas, não podemos dizer com certeza se a partícula passou pela fenda esquerda, pela direita ou por ambas simultaneamente, mas no momento da observação, essa ambiguidade colapsa e a partícula se fixa em um estado definido. Esse resultado é profundamente perturbador, pois sugere que a realidade, no nível quântico, é influenciada pelo ato de observação. O que vemos como concreto e definido só se torna assim no momento em que é medido. Até lá, as partículas, e por extensão o universo, existem como uma nuvem de probabilidades indefinidas.
A questão é, o que faz a observação ter esse poder? É a consciência humana que colapsa a função de onda ou há um processo mais profundo e ainda desconhecido em jogo? A experiência da dupla fenda levanta questões profundas sobre a natureza do universo. Será que a realidade existe de maneira objetiva, independentemente de nós, ou é algo que precisa de uma observação para se materializar? Esse experimento desafia o que entendemos como real e sugere que o universo é muito mais estranho, fluido e interativo do que podemos imaginar. Em sua essência, a experiência da dupla fenda não é apenas um teste de física. É uma janela para a natureza misteriosa da realidade, onde partículas podem agir como ondas, onde o simples ato de olhar altera o comportamento do mundo subatômico, e onde as fronteiras entre o que é real e o que é possível se desintegram.